A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Cristiano, seja bem-vindo ao nosso canal. Como nós estamos no mês da Bíblia, nós entendemos que a Bíblia contém também a palavra de Deus. Nós vamos dedicar este vídeo, então, a trazer algumas curiosidades a respeito das Sagradas Escrituras, falando, claro, a partir da nossa visão católica, a partir da tradição, a partir do magistério da igreja, que vem então nesta sequência ininterrupta, desde os apóstolos, desde a sua fundação sobre a rocha que é Pedro, tá bom? Para começar, algumas curiosidades. O que é a Bíblia, Nós poderíamos nos perguntar. A Bíblia, de fato, é o conjunto de 73 livros, no nosso caso, a Bíblia católica, Na verdade, a igreja vem antes da Bíblia, Então não dá para falar de Bíblia sem falar da igreja, não dá para reconhecer uma autoridade escriturística sem reconhecer primeiro a autoridade fora dela que a confirmou, Que foi a própria igreja, logo nos primeiros séculos. Então ela foi escrita num período aí de 1350 anos. Ela começa a ser escrita 1250 anos antes de Cristo e termina aí próximo do ano 100 depois de Cristo. Ela contém 1328 capítulos, 40.030 versículos, tá? Então, os escritores inspirados por Deus, nós os chamamos de agiógrafos, tá? Ágios, que seria sagrado ou santo, e grafos, que vem de grafia, escrever, ou escritores sagrados ou escritores santos. Foram aproximadamente aí 50 a 54 homens inspirados por Deus, portanto, agiógrafos, que foram os instrumentos do registro escrito desta revelação pública que Deus faz de si mesmo ao longo da história da salvação. Então, no ano 100, praticamente ali foi o livro do Apocalipse de São João, o último escrito do Novo Testamento. Esta Bíblia que a gente conhece hoje já foi traduzida aí para mais de 1.700 idiomas, mas foi São Jerônimo, o grande doutor da igreja, São Jerônimo, que ali por volta do século V é quem traduz então dos originais grego, hebraico e aramaico para a língua latina, para o latim, que já era então neste período a língua oficial da igreja, podemos dizer assim, da igreja do Ocidente, onde ficava e fica até hoje a sua sede em Roma, a igreja católica apostólica romana, a igreja do Ocidente. Ela tem até hoje, nos seus documentos, nos seus escritos oficiais, o latim como língua oficial, tá? A, a Bíblia não vem com um índice, Ela não veio com um índice dizendo quais livros eram inspirados ou não. Então eram centenas de livros. E a igreja então vai definindo isso aí até o final do século IV, século V, A gente já tem a definição então destes livros, destes 73 livros que nós temos então na nossa Bíblia atual, 49 do Antigo Testamento, 46, perdão, do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? Então, nos concílios de Hipona, nos concílios de Cartago, nós já temos essa definição, mas em Trento, naquele concílio de Trento, ali entre 1545 e 1563, a igreja então reafirma a canonicidade agora de forma dogmática, A igreja então torna dogma. Agora não podemos mexer, nem tirar, nem acrescentar nenhum livro nas Sagradas Escrituras. E claro, o Concílio de Trento tem que tomar essa posição, porque depois de 1.500 anos,
um homem chamado Martinho Lutero, né, surge querendo ensinar, como se fosse uma criança que acaba de nascer, querendo ensinar uma senhora de 1600 anos, né, o que é certo e o que é errado. Então ele ali tira 7 livros do Antigo Testamento, né, e estava gerando uma certa confusão. Então o Concílio de Trento somente reafirma a canonicidade daqueles livros que a Igreja, ao longo dos seus até então 1500 anos, mais de 1500 anos, utilizava como livros inspirados, tá? Para quem não sabe, o primeiro escrito do Novo Testamento não é o Evangelho de São Mateus, né? Na verdade, são as cartas de São Paulo. A primeira carta escrita é a carta aos Gálatas, por volta do ano 54, ali depois de Cristo. Depois a carta aos Coríntios também. O primeiro evangelho, cronologicamente falando, agora diante dos estudos exegéticos mais recentes e até dos estudos arqueológicos também, né, se descobriu que foi o Evangelho de São Marcos, tá? A gente tem na nossa Bíblia ali Mateus, Marcos, Lucas e João, por uma ordem, vamos dizer assim, tradicional, né? Porque a tradição recebeu assim. Mas os estudos mais recentes mostram que tudo indica que Marcos, o Evangelho de São Marcos, que foi escrito pelo próprio Marcos, junto de São Pedro ali em Roma, né? Ele foi escrito por primeiro, tá? Depois, possivelmente, Lucas e depois Mateus, e aí sim, João já tem mais uma precisão maior, né? O Evangelho de São João, de fato, é o último evangelho a ser escrito, tá? Então, essas curiosidades bacanas aí pra gente, acho que vale a pena a gente comentar neste mês da Bíblia. Mas, como católicos, né, nós não temos somente a Bíblia como única regra de fé e moral ou de fé e costumes. Nós temos a Sagrada Escritura, claro, a Bíblia, como palavra de Deus também, mas nós temos a tradição que vem antes, né? A tradição oral, a tradição dos apóstolos, a tradição com T maiúsculo, e temos também o magistério, né? O sagrado magistério da igreja, que recebe de Jesus, então, essa autoridade de ensino, né? Essa infalibilidade para ensinar com fé divina e católica aquilo que Deus revela de si mesmo, também nas Sagradas Escrituras. Então, para entendermos um pouco melhor as bases da nossa fé católica, é preciso entender uma diferença fundamental entre nós católicos, né, e a fé protestante, por exemplo. Para quem não sabe, os protestantes só têm a Bíblia, né, a Escritura, o livro, né, os livros escritos como única regra de fé e costumes. Né? Então tem essa diferença para entendermos a nossa fé. Nós católicos temos o tripé: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério, tá? Como revelação, como fonte de revelação, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, que vem antes da Escritura, né? Então a igreja vem antes e depois a igreja então vai formulando hoje, como nós temos aqui o livro, né? A Bíblia não veio assim, não caiu do céu pronta, né? Não era organizada em capítulos e versículos, em livros assim, não tinha zíper, não tinha capa, né? Eram rolos e rolos de vários livros espalhados ao redor de todo o mundo conhecido, sobretudo ali na Palestina também. E a igreja então que vai reunir tudo isso, vai discernir, vai se reunir, né, e vai, com a autoridade deixada pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, né, ela então vai batendo o martelo e vai definindo a lista, né, o cânon, né, a lista dos livros inspirados, dos livros sagrados, tá? Então, a gente vai ver logo daqui a pouco que a Bíblia protestante, ela retira, aí no século XVI, 7 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós não temos nenhuma diferença, tá? Então, eles têm 39 livros somente e nós temos 46 no Antigo Testamento. Mas aí a questão da sola escritura, de somente a escritura como regra de fé, é um problema sério, né? Primeiro porque Jesus morre aí por volta do ano 33 e volta à direita do Pai, e até o ano 54 a gente não tinha a Bíblia, né? A gente tinha alguns escritos do Antigo Testamento, e era a Torá, na verdade, a Bíblia judaica, né?
Então, como é que os primeiros cristãos viviam, né? Somente com o Antigo Testamento, então não podia, essa doutrina da sola escritura não se sustentava, né? Porque não era essa a preocupação, até porque Jesus não mandou ninguém escrever nada, né? Ele disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos entre todas as nações. Mas a escrita foi vindo depois aos poucos, a escrita do Novo Testamento, por necessidade também, né? De se manter essa tradição dos apóstolos também escrita. Mas aí São João, no finalzinho do seu evangelho, João 21, 24, 25, ele já mostra para a gente que nem tudo foi escrito, né? Então não dá para a gente usar somente a escritura como única regra de fé e moral. Nós precisamos da tradição dos apóstolos, da tradição da igreja e do sagrado magistério também, né? Para termos a visão total da revelação pública. Veja bem, este é o discípulo que dá testemunho de todas estas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. São João está dizendo, então, nem tudo foi escrito. Se nem tudo que Jesus fez, e nós pregamos Jesus como palavra de Deus, né, e não somente um livro, né, nós sabemos que não podemos colocar, então, a Bíblia, somente a Escritura ou a palavra de Deus escrita, como única regra de fé e costumes, né? Nós precisamos da tradição, então, que foi de onde, na verdade, ela recebe, né, os seus registros escritos. Então, nós temos a palavra de Deus transmitida oralmente pelos apóstolos e temos a palavra de Deus também escrita, que está nas Sagradas Escrituras, que nós chamamos de Bíblia, tá? Então, nós precisamos também do Sagrado Magistério e da Sagrada Tradição. Vamos ver, então, 2 Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, 3, 16 e 17. O que Timóteo fala para a gente? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. E aí alguns irmãos protestantes vão dizer, olha, tá vendo aí? Somente a Escritura, sola Scriptura, é a única regra de fé e razão e moral. Mas aí o apóstolo não está dizendo isso, né? Está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas não está dizendo que somente a Escritura é inspirada por Deus, né? Então a gente precisa ter esse certo cuidado também para não cairmos no fundamentalismo, né? Agora voltando aqui rapidinho, ó, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. O que o próprio São Paulo, mesmo São Paulo, ao mesmo Timóteo, escreve agora? Veja bem. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina. Veja bem, como deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Quem é a coluna e sustentáculo da verdade? A igreja, e não a Bíblia, né? A Bíblia depende da igreja. Então, a Bíblia vem da igreja, não é a igreja que veio da Bíblia, né? Não é o contrário. Então, veja, quem é a coluna e o sustentáculo da verdade para nós cristãos católicos? A igreja do Deus vivo. Então, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, e você não vai ver a própria Escritura dizendo que ela é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então, nem a Bíblia mesmo, né, prega a sola Escritura, ou somente a Escritura. Né? Nem a própria Bíblia aceita esse argumento protestante dos nossos irmãos. Nós vamos continuar então, porque se nós nos pautássemos somente nas Escrituras, nós correríamos o risco do fundamentalismo e de interpretações pessoais, né, fora da tradição da igreja. Isso é um perigo. Vamos ver isso? 2 Pedro 1, 20. O primeiro Papa escreve, então, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20.
Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Não dá, né? Ela está acima, né? Então, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados, né, os agiógrafos também, homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Veja, primeiro falaram, ele não diz aqui escreveram, falaram da parte de Deus. Isso foi sendo transmitido, né, pelos apóstolos e os seus sucessores, que é a igreja, o magistério da igreja, então, né, através da sucessão apostólica, se mantém vivo na história para interpretar de maneira infalível a revelação de maneira correta. Então, homens inspirados por Deus falaram da parte de Deus e depois escreveram, né? Primeiro falaram. Então, nós precisamos da tradição oral, da tradição da igreja que se mantém viva nestes 2021 anos. O próprio São Pedro vai falar mais agora no capítulo 3 também, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Vamos lá? Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom da sabedoria que lhe foi dado. Né? Ele recebe uma sabedoria também para continuar escrevendo as suas cartas. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos, né? Ou seja, a respeito da vida de Cristo, né? Lembra, Paulo não viveu com os 12 apóstolos, né? Não conheceu Cristo pessoalmente. Ele recebe tudo isso também da tradição, não é isso? E aí ele continua nas cartas de São Paulo, né? Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras, por ignorância ou por uma formação né, limitada que nós temos, nós corremos o risco então de deturpar. Então, o livre exame, a livre interpretação, pregada aí pelos protestantes após o século XVI, né, no ano 1517 para frente, gerou vários problemas na história, né? Cada um vai interpretando da sua forma, e aí vão surgindo várias outras pequenas comunidades que se chamam de igreja também, e a igreja foi se dividindo porque as pessoas foram interpretando, né, fazendo uso do livre exame, interpretando fora do magistério e fora da tradição da igreja. Nós corremos esse risco, porque existem passagens realmente complicadas, né? Se você pega o livro do Apocalipse, por exemplo, né? Se Deus quisesse de fato, se Jesus tivesse de fato deixado uma Bíblia pronta, ou se ele tivesse de fato deixado somente a Escritura como regra de fé e costumes, seria até uma covardia, né? Ele jamais faria isso conosco, né? Ele deixa a igreja, né? E a igreja interpreta e a gente segue a interpretação da igreja, porque senão chegaria no Apocalipse e ia ser um sábio quem puder. Primeiro que a Bíblia não foi traduzida no início, boa parte da civilização não era alfabetizada. Depois de traduzida ainda, né, tinha que confiar porque tudo era copiado à mão e aí você corre o risco de ter algum desvio. Então, claro que Jesus não deixaria a sua igreja, né, à mercê somente da Escritura, mas também na Escritura, claro, nós temos uma parte da palavra de Deus escrita, né? E nós devemos venerá-la como tal, tá bom? Porque aqui está contida também, né, o testemunho de Cristo. Se você pega Atos 8, por exemplo, do 27 ao 31, não vou nem pegar agora para não alongar muito o vídeo, você vai ver ali o eunuco, né? Aquela passagem do eunuco da Etiópia, que estava lendo um texto de Isaías, e aí o anjo do Senhor pega Filipe e leva até o eunuco. Aí Filipe pergunta, o diácono Filipe pergunta para o eunuco, o que você está lendo? Ah, eu estou lendo uma passagem de Isaías, né? Está lá em Atos 8, 27 a 31, depois vocês podem ler. E aí Filipe pergunta, mas você consegue entender? O eunuco diz, não dá para entender, né? Porque não tem ninguém que me ensine. Então perceba, né? E aí Filipe faz praticamente o papel do magistério da igreja, começa a explicar para ele, com fé divina e católica, né? Aquele texto, ele entende aquele texto, é batizado e se torna cristão, né? Então veja a importância, né,
e ao mesmo tempo o perigo do livre exame, da livre interpretação fora do magistério e fora da tradição da igreja, né? Um perigo. Se você pega agora Timóteo novamente, 2 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros, né? E aí um vai confiando isso para o outro de maneira oral. O Novo Testamento aqui ainda estava sendo escrito. Então nós não tínhamos nem os evangelhos ainda aqui quando São Paulo escreve isso. E aí é preciso ir confiando, né? E transmitindo isso de boca em boca. E essa sucessão, então, vai acontecendo ao longo da história e nós chamamos de tradição apostólica. 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, e a acolhestes não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Veja, nós não tínhamos ainda os evangelhos escritos aqui também, 1 Tessalonicenses. E eles estão falando de uma palavra pregada por eles que é reconhecida como palavra de Deus, como revelação divina, né? Não só o que está escrito, mas aquilo que foi transmitido de maneira oral pelos apóstolos. E como vai dizer São João, nem tudo foi escrito, né? Mas uma parte do que foi escrito realmente está aqui, tá? A divina revelação na Sagrada Escritura. 1 Coríntios 11, 23. Vamos dar uma marcha ré aqui. 1 Coríntios 11, 23. Quando São Paulo vai falar da Eucaristia. Ele não estava na última ceia. Ele não estava na crucificação, quando a Eucaristia foi instituída. Quando Jesus institui a Eucaristia, né, que hoje nós temos na Santa Missa. Mas São Paulo diz: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, né? Não representa, não parece, não é pãozinho. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beber, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha, né? Então aqui a gente poderia prolongar mais. Mas veja que São Paulo não estava lá na noite em que Jesus foi entregue, tomou o pão e partiu. Ele recebe isso da tradição, né? Ele recebe isso como algo real, infalível, revelado por Deus, né? E veja como é importante nós temos esse tripé de equilíbrio: tradição, escritura, sim, e magistério, né? Que recebe essa infalibilidade para interpretar divinamente. Vamos ver então a respeito do magistério da igreja. Somente um texto, Lucas 10, 16, já é o suficiente para refutar qualquer qualquer outro pensamento, né? Lucas 10, 16. Quem vos ouve, Jesus está falando aqui para os seus discípulos, né? Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem vos ouve, a mim ouve. Catecismo da Igreja Católica, número 888 e 889. O munus de ensinar, né? O que é o magistério da Igreja? Os bispos, junto com os presbíteros, seus colaboradores, os padres, né? Tem como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. São os arautos da fé que levam a Cristo novos discípulos, os doutores autênticos da fé apostólica, providos da autoridade de Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma
participação em sua própria infalibilidade, ele que é a verdade, né? Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé, sob a guia do magistério vivo da Igreja. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo, né? Então aqui trata do encerramento da revelação pública. Quando o último apóstolo morre, a revelação pública é encerrada. Então agora o magistério vai apenas trazendo à luz e entendendo, compreendendo melhor aquilo que já está revelado. O magistério não revela algo novo ou não acrescenta nada ao depósito da fé. Somente explicita, né? Somente consegue interpretar de maneira perfeita, infalível, por uma autoridade de Cristo, aquilo que ele revelou. Então veja, deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério da Igreja está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades, né? E aí daria para a gente ir aí seguindo, para você que está em casa e quiser seguir o número 891, 892, até o 892 está bom, né? Para essa questão do magistério sagrado, do magistério vivo, né? Por que vivo? Porque ele é uma extensão da mesma revelação também, né, meus irmãos? Então, Dei Verbum também, número 9, o Dei Verbum, número 10, né? A Constituição Apostólica, a exortação apostólica, né? Que fala também da divina revelação, né? Então, veja, a sucessão apostólica nos garante o magistério vivo e infalível da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos rezar então para encerrar e nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito da Bíblia, da Sagrada Escritura, neste mês de setembro, neste mês da Bíblia. Oremos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aí, porque vai vir muita coisa boa. Compartilha, curte aí. Deus abençoe. Até a nosso próximo conteúdo.